Durante anos, essa estação de trem localizada na cidade de Louveira, interior de São Paulo, foi palco de importantes fatos históricos do país. Por essas plataformas passaram políticos famosos, como Rui Barbosa e Jânio Quadros. Aqui a poderosa máquina fogo, ou Maria Fumaça, deu lugar às moderníssimas locomotivas elétricas. O mais importante é que essa estação, que hoje se encontra abandonada, já foi o coração de uma cidade. E é essa história que você vai conferir a partir de agora. A paixão dos brasileiros pelos trilhos teve início na Europa no século XIX, mais precisamente na Inglaterra. 1830, por aí, é que já se estabelecem os grandes troncos, o início da ferrovia na Inglaterra, e necessitava da ferrovia como um meio de transporte moderno, ágil e robusto. A Inglaterra, nesse momento, ocupava um lugar primordial no mundo ocidental e Portugal dependia também da Inglaterra, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. Por isso, a importância da ferrovia na Inglaterra trouxe para o Brasil também a necessidade de implantar aqui a rede ferroviária. Na Europa, evidentemente, o processo de industrialização foi muito rápido e as ferrovias se espalharam por toda a Europa. Em 1854, com o apoio do imperador Dom Pedro II e dos ingleses, Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, inaugura a primeira ferrovia brasileira, a Estrada de Ferro de Petrópolis, que ligava o Porto de Mauá à cidade de Fragoso, no Rio de Janeiro. Nos anos de 1870, Campinas já era considerada uma das principais cidades do país. Ela se destacava mais do que a própria cidade de São Paulo. Daí a necessidade de se criar uma estrada de ferro que unisse o interior do estado com o Porto de Santos, facilitando assim o transporte da produção de café. Foi aí que o capital inglês se propõe a fazer a estrada de ferro, ligando o Porto de Santos até Campinas e daí para o interior de São Paulo. Mas conseguiu chegar apenas até Jundiaí, que é a São Paulo Railway, e que se tornou o único meio de transporte, grande transporte, do Planalto para Santos, até 1930. Era a única forma de chegar até Santos. Mas diversas dificuldades financeiras não permitiram que a estrada de ferro chegasse até Campinas. Com os recursos dos barões do café, cria-se então a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ligando Jundiaí ao interior do estado de São Paulo. A Companhia Paulista, ela nascia em Jundiaí e ia até Barretos. E de Tirapina, ela saía, tinha uma linha que ia para Barretos e uma linha que ia para Panorama, né? Ela chegou até a barranca do Rio Paraná em Panorama. Louveira era uma cidade ainda pequena, era mais um povoado do que uma cidade, e vai se beneficiar de maneira muito grande, muito forte da passagem desses trens pelas suas terras, complementando assim aquela economia que era mais de subsistência
para uma economia também de mercado. Eu conheci Louveira, 7, 8 casas. Que te fala mais ou menos os nomes. Posso falar? O Niero, Armazém do Niero. Ali onde que é aquele bico que tem agora ali, para lá um pouquinho do Niero. Ali era uma casa ali. Depois ali onde faz a feira hoje, tinha outra casa ali. Tinha barbeiro aí também. Depois dali, da volta ali, tinha o Nuto Bardini. Mais para baixo, onde que é o asilo hoje em dia, era outra casa aí. O primeiro nome da estação foi Capivari, mesmo nome do rio que passa aqui do lado dos trilhos. Anos depois, com a inauguração de uma outra estação na cidade de Capivari, a estação de Louveira ganha o seu nome definitivo. Por essas plataformas, além de mercadorias e passageiros, passaram alguns nomes importantes da nossa história, como o então candidato a presidente da República, o jurista e político Rui Barbosa, que seguia para uma convenção na cidade de Campinas em 19 de dezembro de 1909. Com isso ela vai crescendo e vai tendo uma importância social também bastante grande. Porque por Louveira vão passar agora muitos acontecimentos, como por exemplo no período das guerras, tanto da Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, como depois da Segunda Guerra Mundial, passa por aqui os pracinhas que vêm do interior para São Paulo e depois dos seus destinos. Ou na Revolução de 32, os expedicionários paulistas, os voluntários, saem de São Paulo, passam por Louveira, são muito aclamados e vão assim em direção a Minas para fazer frente ao exército mineiro, que era o inimigo fundamental dos paulistas. Comentava-se no nosso meio, no tempo que eu estive lá, na Estrada de Ferro, que a Companhia Paulista construiu 2 trens blindados para defender São Paulo na Revolução de 1932. Isso foi verdade, porque foi muito comentado entre nós durante muito tempo. Eu vou contar outra história da Revolução. Porque o estado de São Paulo contra Minas, outros estados por aí. Né? E o exército de Jundiaí tinha que ir para Bragança para não deixar os mineiros avançar para cá, né? Então eu fui lá no barranco, lá para cá. E às 9 horas que cada dia vai passar carregado de soldadisca. E curioso, esse soldado, nunca tinha visto na vida. Fui lá no barranco lá. Então às 9 horas o estação começou a passar lá. Aí eu com o chapéu comecei a banar lá para a soldadisca. Ô menino, vamos embora com nós. Não, eu gritei lá, nós somos muito pequenos. O trem foi embora e vim embora para casa. A estação da Estrada de Ferro naquela época era o principal lugar da cidade, era a estação. O chefe era uma pessoa bastante considerada, né? E a estação era muito movimentada. Inclusive nós tínhamos até bar na estação, né? Tinha um bar na estação, era bem frequentado, mesmo nas horas quando não tinha trem, o bar era frequentado, né? Era interessante que na estação de Louveira tinha um bar. Esse bar era do Antônio, o pai do Antônio Trivelato. Esse sujeito morreu muito novo, lavando o bar dele, encostou a careca numa chave de energia elétrica e ele morreu eletrocutado. Esse senhor, ele é esposo da dona Tica, dona do frango assado. Eu era moleque, tinha 7, 8 anos, acho. Naquele tempo tinha Itatibense, para aldeação, mas Itatibense também, né? Aí eu ia brincar na estação e a turma vinha de São Paulo, descia aqui, pegava Itatibense e ia para Itatiba. Quando eu voltava de tarde era uma festa na estação, tinha o bar na estação, né? Era uma festa, né? Tanta gente que tinha. E trem para cá, e corria bastante trem, 40 trem por dia corria aí, né? Então, eu cheguei a ver a máquina a fogo, que era Maria Fumaça, né? Mas era enorme, aquela maquinona grande mesmo tinha, sabe? Passava aí com os trem. Depois fizeram a elétrica, né? Aí era moleque mesmo. Passou a elétrica
Aí começou a vir as máquinas elétricas, né? Aí tirava, a vapor tirava. Havia uma coisa interessante, todo sábado e domingo, as moças e os rapazes vinham passear na estação. Eles ficavam até mais ou menos 8h30, 9 horas, depois iam embora. Alguns iam para o cinema, outros iam para casa. Muita gente arranjou namorada lá na estação, né? Arranjaram namorada e casaram com uma moça que conheceu na nossa estação, né? Os Louveira, ali, era em 5, tudo amigo fortão, as moças se encantaram, aí cada um arrumou namorada, ali sim cada um arrumou namorada. E casaram tudo, eles casaram aqui para Louveira, com as moças de Louveira. Ia lá na igreja de Capivari, depois de lá vinha na estação aqui em Louveira, porque na estação enchia de gente que dava medo para fazer o passeio aí. Era formidável, né? A estação de Louveira foi realmente uma das coisas que ficou não só na história, como no coração de todos os que passaram por ali, né? Para abrigar o novo ramal da Itatibense, o antigo prédio é demolido. Em 1915 é inaugurada essa nova sede. Com essa nova rota, Louveira passa a ser o principal entreposto de passageiros e mercadorias do interior paulista ao sul de Minas Gerais. Nós aqui fazíamos o transbordo de telegramas de Itatiba para Louveira e de Louveira para Campinas. Porque nós tínhamos a estrada de ferro itatibense que corria de Louveira a Itatiba, numa distância de 20 quilômetros. Então os telegramas de Itatiba passavam tudo por Louveira. Nós recebíamos e retransmitíamos para Campinas. Assim como a carga também. Toda a carga que vinha da companhia itatibense passava para os nossos vagões aqui em Louveira. Comecei a vender fruta na estação. Já começava a trabalhar já aí na estação. Vendia fruta nos trem com a cestinha assim, ó. Olha uva, olha uva. E vendia fruta lá e estava na escola já. 7 anos estava na escola, né? Ele vendia fruta no trem, às vezes ajudava. Ganhava um dinheiro para o cinema. Eu gostava, não sei, que tinha cinema aqui, né? E eu adorava cinema, né? Principalmente filme do Tarzan, eu adorava. Aí ganhando uns troquinhos lá, quando não tinha trem ajudava no bar, tinha o bar na estação, né? Mas, inclusive uma vez, o cara me pagou até adiantado, sabe? Depois ia dar a cestinha para ele. Não deu tempo de dar a cestinha para ele, foi embora e me pagou. E eu não gostei, né? Porque, bom, coitado, não levou a uva, né? E ele saiu na janela. Ele fazia o quê? Não deu tempo? Aí eu peguei a cestinha e comi a uva, pronto. Entre os troncos principais das ferrovias que estavam já instalados no Brasil, havia necessidade de haver ligações com as outras regiões periféricas. Um desses ramais é a ligação entre Louveira e Itatiba. É um ramal que foi bastante custoso, financiado pela Companhia Paulista, mas que era muito, do ponto de vista da construção, era muito dispendioso, porque ele foi tortuoso, extenso, de tal modo que para se chegar de Louveira até Itatiba, se gastava até 2 horas. Em 1952, eu e minha vozinha Catarina, nós fomos até um sítio aqui em Tapera Grande. E eu andei nessa Itatibense com ela. Me lembro perfeitamente que era um trem muito lerdo, ali é muito devagarinho. Nós, essa molecada de 10, 12 anos por ali, ia com sabão, engraxava o trilho, para ela encaiar. Ela patinava, né? Mas não ficava escondida no mato. Ou quando não, pegou uma caixa de fósforo, uma carreirinha de palito de fósforo no trilho, cada tiro que dava. Nossa molecada, né? Foi sempre deficitário, como muitos outros ramais foram deficitários. E foi em 1950, 53, que a ferrovia, esse ramal foi extinto
e passou a ser praticamente abandonado. Aos 17, 18 anos, eu bardeava a lenha do Calipá com carroça, levava até na estação, para depois passar no trem, no vagão, e ir embora para Louveira. Em Louveira passar no outro vagão, e ir para São Paulo. Uma vez compraram uma máquina, mas rodeiro meio Arton, assim, a roda. Quem pegou lá em Itatiba para estrear, mas era só a máquina, não foram capazes de parar ela. Olha, não chegou a subir. Ali que ia depois para Louveira, se ia para Louveira ia fazer o diacho para lá, viu? Depois ali, porque como ali era naquele ateiro um pouco baixadinha, ela chegou a parar ali. Foi lá, voltou, foi lá, até que ela parou. E o que estava lá dentro da máquina não conseguia parar ela. Era só a máquina, porque estava experimentando. O que caracteriza esse período de boom das ferrovias era o grande número de café que era exportado. Muitas outras ferrovias foram criadas no Brasil, de modo especial em São Paulo, visando esse transporte. Na época da colheita da uva, né, a estação ficava muito movimentada. Nós despachávamos uva para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, né? Ia para o interior também, né? Ia muita uva para Barretos, para Araraquara, né? E muito mais ainda, saía vagões carregados de uva daqui para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte e São Paulo também, né? Muita uva. Tudo era feito na estrada de ferro, né? Chefe dali. Então ele ajudava a carregar, porque ia muita uva, muito tomate naquele trem. E ele escorregou no tomate, caiu assim, ficou. O trem começou a andar, ele ficou quietinho, passou por ele e graças a Deus não aconteceu nada. E isso aí ele contava que o coração dele batia tanto que parecia que ele ia morrer, de tanto medo que estava do trem, né? E ele ficou assim, todo mundo que estava olhando achava que ele tinha morrido já, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada disso. Então a estação era realmente muito bem frequentada, né? Todo dia nós tínhamos passageiro para Jundiaí, para Vinhedo, para Valinhos, né? Todos os dias nós tínhamos passageiro. Todos os dias nós tínhamos encomenda, era alguém que queria mandar um franguinho lá para o compadre, ia lá e despachava o franguinho, né? Nós punhamos no trem e mandava. E o frango chegava vivo. Chegava vivo, assim. Nós tínhamos muito cuidado com as encomendas, a mercadoria, muda de eucalipto, né? Era despachado muito. Louveira produzia muita muda de eucalipto naquela ocasião, né? Nós tínhamos uma porção de horta de eucalipto aqui em Louveira. E era um dos transportes mais, como é que se diz, utilizado na nossa estação aqui. Uva, eucalipto. Tivemos café também. O último café que foi despachado em Louveira foi no ano de 1935. Eu sei disso por causa dos documentos da estação, né? Que hoje não existe mais, levaram tudo embora. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro sempre se destacou pela qualidade dos seus serviços e pelas inovações. Foi ela que introduziu o eucalipto no Brasil e incentivou o plantio e a produção dessa árvore visando o abastecimento de lenha para movimentar as locomotivas a vapor. Em 1920, a Companhia Paulista aposta em uma nova tecnologia para movimentar os seus trens, a eletricidade. A primeira viagem a bordo de trens movidos a eletricidade em toda a América Latina foi entre as estações de Louveira e Jundiaí, em 1921. A instalação dessa estação e o serviço de trens eletrificados foi a Companhia Paulista a primeira que fez em toda a nossa América, né? Na América Latina. Tanto assim que foi criado já em 22 uma subestação que ainda hoje existe, a subestação no Elevado,
que passa a ser, que é a primeira subestação dessa modalidade no Brasil. A subestação de energia Francisco de Monlevade foi inaugurada em 1922 e movimentava os trens de carga e passageiros entre os trechos de Jundiaí a Campinas. Utilizando grandes transformadores, a subestação gerava 33 mil volts que iam diretos para a linha férrea, movimentando assim as locomotivas e vagões. Ele sempre dizia que lá era proibido entrar. Lá não podia entrar. Lá era proibido. Era um lugar porque era um local assim, muito perigoso de energia elétrica e de coisas assim, muito, muito pesada. Porque na nossa cabeça o que movimentava os trens era aquele prédio. Né? Então a gente nem se atrevia a aproximar de lá. Mas lá tinha, quando a gente passava de trem, a gente via um jardim mesmo, era assim, cinematográfico, sabe? Era um jardim muito bem cuidado. E é Monlevade, ele que planejou tudo aquilo lá. Né? A estátua dele está lá no jardim até hoje. Tá lá. Então era assim, e ele tinha 6 casas, né? Tinha carregado, tinha aquela casinha de madeira lá atrás, e mais 1, 2, 3, 4 lá na frente, que uma desmancharam agora, e quando passou para a FEPASA, disse que ia pôr uma retificadora ali e acabar com o gerador. Só fizeram a obra lá, mas não fizeram nada, ficou tudo parado até hoje. Aí acabou. Jardim verdadeiro, jardim. É um jardim mesmo, né? Jardim. Jardineiro, todo, começou o buchinho a crescer, podava, né? Tudo podadinho, bonitinho, né? Um lugar era bolinho, outro lugar quadradinho, sabe? Esse ia lá, tesourinha, podado, tudo é até bonito de ver. Né? Depois começou a relaxar, mas no começo era beleza. Viu? Por trabalhar com eletricidade e altas tensões, de vez em quando os funcionários eram surpreendidos com alguns sustos e acidentes. E um dia veio com o guarda também, aí ficou batendo papo lá, ficou batendo papo, né? Aí eu saí. Quando eu saía para a porta. Quando eu saí da porta, antes de chegar na porta, deu um curto-circuito. Daquele que canhão, muito mais canhão. Né? O cara ele não sabe, ou não viu a porta. Não viu a porta. De correr. Descer uma cara, a escada que não viu. Não sabe que é a escada. Correu. Penetrou água pela tampa da chave e foi no 88 mil. Explodiu. Arrancou tampa fora de ferro, uma tampa desse tamanho assim. Arrancou e jogou longe ainda. Aí teve que desligar tudo para trocar, né? Aí demorou. Você fazia a passagem por cima da subestação, que tinha jeito de passar. Eles faziam tudo já planejado, né? Naquele tempo. Não machucou ninguém. Porque na hora ninguém passou ali, né? Era perigoso. E tinha vários, né? Às vezes dava um raio na linha trole, ia direto na chave no JR, ou se passasse pelo JR, pegava no gerador. Aí garantia cobra até lá no porão. Aí garantia. Não era fácil também, né? Era um serviço bem perigoso. Mesmo com os perigos do dia a dia, os funcionários da subestação não dispensavam o velho e bom futebol. Foi feito o tipo de bola só para disputar um jogo, subestação contra estação. Foi no campo do Bandeirante. E a subestação ganhou 2-1. Florindo, o Ari, Otávio, o Arceu, o Tule, o Mambro, o Liberato, Ferreira, e eu, o Brasil, o Chamani, o Casado, o Paulo e o Márcio Berno. Todo dia fazia a manutenção no gerador, motor, chave a óleo, transformador
que era enorme. Tinha um transformador lá que tinha 36 tambor de óleo. 36 tambor de óleo. Enorme, enorme. Tudo grande, tudo fantástico, sabe? Vieram tudo dos Estados Unidos, da GR lá, da GR. A pontualidade, a qualidade dos serviços e o luxo dos trens eram os destaques da Companhia Paulista. Comenta-se até os dias de hoje de que os nossos sitiantes acertavam os seus relógios na passagem dos trens. Essa era uma das razões pela qual a companhia ganhou muito conceito, né? A Companhia Paulista de Estrada de Ferro, ela foi considerada a 4ª estrada de ferro no mundo em matéria de organização e disciplina. E a Companhia Paulista era um exemplo de organização. Os guardas eram impecavelmente vestidos, parecia que o terno deles estava passado aquela hora, né? Um terno azul marinho. Eles andavam muito, pareciam um noivo, né? Os guardas. Evitar os atrasos era uma das metas da Companhia Paulista. Suas referências eram as ferrovias europeias, principalmente a da Suíça. Por lá, a pontualidade é tão levada a sério que um eventual atraso no trem vira manchete de jornal. Pontual, realmente tem que acontecer alguma coisa, uma nevasca fora do comum, que trem atrasa, então nas notícias vem depois. Hoje o trem de lá para aqui atrasou 10 minutos. Em 1955, a estação de Louveira serviu de cenário para o filme O Americano, estrelado por Glenn Ford e César Romero. Nessa produção de Hollywood, Louveira se transforma na cidade mato-grossense de Boa Vista. Várias casas ao redor da estação foram utilizadas como locações. Fez um filme de faroeste, foi muito comentado isso aí também. E ele usou inclusive um armazém do meu cunhado, o armazém era grande do passado, né, para fazer o filme dele, né? E ele deixou uma passagem, na passagem dele por aqui, algumas boas lembranças, pessoas que tiveram a oportunidade de ver o Ford, que era uma pessoa simpática, né? Ele era um artista simpático, né? A gente olhava para ele e ficava gostando só do jeito dele, né? Então, teve por aqui. Depois tivemos aqui em Louveira também uma outra companhia cinematográfica que filmou um filme que eles deram o nome de, se não me engano, Os Três Moleque. Eles deram esse nome. Também montaram o cenário em Louveira, né? Usaram inclusive a estrada de ferro, para fazer o filme deles. E alguns cidadãos nossos, né? Como é o caso do Patinhas, que já morreu, né? Cidadão que era conhecido como Patinhas aqui, ele apareceu no filme como guarda-trem, né? O Alide, da Casa de Imóveis, também apareceu no filme como viajante. Minha participação foi como passageiro, né? E tinha um moleque que era um dos Zoreta que veio me perturbar lá. Então eu fiz a parte do elenco como ator, praticamente. E também apareci em várias cenas do filme. Menino, vamos para assobiar. Lá, 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 lá. Você falou assobiar. Teve essas características em Louveira que a gente não esquece, né? Pelos anos 50, nós já não temos mais nem a monocultura, nem o café como sendo o carro-chefe da economia brasileira. Vamos dizer, a economia base das ferrovias. Elas passam a ser deficitárias. Por isso, o desinteresse do capital estrangeiro, do capital brasileiro, cafeicultor, para a manutenção de um meio de transporte deficitário. E, ao mesmo tempo, o surgimento das rodovias e dos transportes por caminhão, dos transportes por estrada ou pavimentada ou não pavimentada, ligando as cidades entre si numa economia de mercado
interna e não de exportação, vai fazer com que haja uma decadência das ferrovias. O auge e a decadência da ferrovia. Eu passei por isso. Eu sei os interesses próprios de retirar o trem de circulação. O trem não paga IPVA, dura 100 anos, enfim. E o trem, veja bem, o trem de passageiro, ele dá muito mais lucro que um trem de carga. Por quê? O graneleiro, ele demora aí, ele dá, vamos de um ponto ao outro, 5, 6 viagens ao mês. Ele vai carregado e volta vazio. O trem de passageiro, ele vai carregado e volta carregado e dá 20, 25 viagens por mês. Falar que é deficitário, eu provo que não é deficitário. Eu estava lá, eu via, a turma começou a desmanchar a linha trole dos trens, né? Eu falei, acho que vai acabar esse negócio aí. E já vinha acabando já há tempo, que eles vinham desligando, que nem a linha que vai para a subestação, porque tinha 10 subestações. Eles vinham desligando do interior para cá. E já vinha vindo já. Então para lá já nem corria mais trem. Só corria trem para cá. Foi desligando até chegar em Campinas, aí chegou aqui também e desligaram, aí acabou tudo. E eu senti bastante, viu? Senti, claro. Porque é uma coisa que você guarda, né? Guarda. Então você tem aquela lembrança, né? Daquele tempo. Mas era normal, fazer o quê, né? Acabou, pronto. Mas estava na cara que isso ia acabar. Foi tudo roubado os fios. Não foi guardado, roubado. Aí acabou tudo. Não passou mais trem. Inventaram depois esses trens de carga aí. Inclusive lá embaixo tinha 2 armazéns lá, que descarregavam a mercadoria, né? Tá caindo de pedaço, não conservou nada também. Então aí acabou a ferrovia. A gente sentiu bastante. O governo encampou a estrada de ferro porque naquela ocasião houve muito movimento nosso para reivindicação de salário, né? E o pessoal de outras estradas ganhava muito mais do que nós, né? E então a gente reivindicava uma melhoria de serviço e a estrada não poderia cobrir. E o governo acabou encampando a Companhia Paulista e passou a ser, né? Companhia Paulista mesmo, até que depois o governo uniu todas as estradas de ferro e se constituiu na Ferrovia Paulista Sociedade Anônima, que era a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, a São Paulo-Goiás, né? Quer dizer, em vez de progredir, foi regredindo. Por quê? Tiraram o pessoal da manutenção da linha, foi reduzindo a velocidade do trem, cada vez mais. Com isso, os passageiros começaram a ir de ônibus. Aí você faz uma estatística, o trem é deficitário, tira o trem. Muitas saudades, né? Saudades das estações onde eu trabalhei, né? E trabalhava à noite, de manhã cedo abria as janelas da estação e recebia aquele ar fresco que vinha do campo, né? Aquele tempo é quase tudo campo, né? Hoje virou cidade. Aqueles lugares que eu trabalhei, que era tudo campo aberto, hoje são cidades. Meus 2 avós, meu pai e meu sogro, eram ferroviários. Eu nasci aqui. Eu tenho um grande amor por isso. Eu tenho um grande amor. Agora, eu que passei por tudo isso aí, eu tenho um grande sentimento do que era e ver
o que é agora. A última vez que eu vi lá dentro, estava uma sujeira enorme lá dentro da estação. Eu passei lá um dia, ele tinha um tanto assim da porta aberta lá, e eu espiei lá dentro. Né? Estava uma imundícia lá dentro, mas tinha saco, tinha de tudo lá dentro. Isso aí tá quase chorando, viu? Do jeito que era, e do jeito que eu vi. Nossa, foi como tá isso aqui, né? Bem, para mim que trabalhava lá há tanto tempo, não foi fácil ver essas coisas, né? A gente gostava da estrada de ferro, né? Então, cada trem que os nossos patrões suprimiam, a gente ficava aborrecido, né? Mas, de qualquer forma, a gente se conformava, porque desde a implantação do sistema rodoviário no Brasil, que foi criado pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? E a implantação da indústria automobilística, a estrada de ferro começou a perder terreno, né? As pessoas se apaixonaram de tal forma pelo automóvel, pelo transporte rodoviário, e o ônibus levava de cidade a cidade, então nós fomos perdendo terreno, né? E hoje é necessário que o governo, os empresários e toda a população se conscientize da importância, da necessidade premente de se resolver o problema ferroviário do Brasil, mas ela deve ser uma forma paralela, complementar, integrada de ferrovia e rodovia. Hoje a estação de Louveira está abandonada. Esse local que no passado abrigava os alegres encontros da juventude, hoje serve de refúgio para os mais necessitados. A movimentação frenética do passado se transformou no moroso desfile de pesados trens de carga. Com a movimentação social pela volta do transporte de passageiros pelas ferrovias, a esperança é de que essa estação recupere seu brilho e a sua importância. A esperança de todos é que a velha estação de Louveira renasça e volte a ser um dia o coração de toda uma cidade.